Sabe aquela sensação de que seguimos certas regras sem nem pensar por quê, mesmo quando não tem ninguém olhando? Pois é, o filósofo francês Louis Althusser tinha uma teoria fascinante sobre isso, e é nela que vamos mergulhar agora. Para começar, vamos pensar numa coisa que o próprio Marx já tinha sacado. Para uma sociedade não desmoronar, ela precisa o tempo todo recriar as condições que a fazem funcionar. Parece óbvio, mas é a base de tudo. Foi aí que Althusser, em 1970, chegou com uma explicação que, olha, mudou o jogo. Ele mostrou como as sociedades modernas resolvem essa parada. E não é só na economia, não. É no campo social. Beleza, mas o que exatamente precisa ser reproduzido para que a roda continue girando? Basicamente, são duas coisas. Primeiro, os meios de produção, ou seja, as ferramentas, as máquinas, tudo aquilo que se usa para produzir. E segundo, tão importante quanto, a força de trabalho. As pessoas, os trabalhadores, geração após geração. Só que aí vem o pulo do gato. Não basta só pagar um salário para a galera comer e ter onde morar. Os trabalhadores precisam ter as habilidades certas e, mais importante ainda, a atitude certa para os seus trabalhos. Isso nos leva a uma pergunta central. Como é que a classe dominante garante que o sistema continue funcionando e que todo mundo, digamos, ande na linha? A primeira resposta que vem à cabeça é a força bruta, né? Althusser dá um nome para isso, aparelho repressivo de Estado, ou ARE. Essa é a visão mais clássica, bem marxista, do que é o Estado. É só pensar no governo, no exército, na polícia, nos tribunais, nas prisões. Todas essas instituições que logo associamos ao poder do Estado, elas formam juntas esse braço da repressão que funciona de forma bem visível e direta. O ponto-chave aqui é que o AR funciona na base da coerção, da violência ou da ameaça dela. É literalmente o punho de ferro do Estado. Mas será que é só isso? A força bruta resolve tudo o tempo todo? A grande sacada de Althusser é dizer que não. Na maior parte do tempo, seguimos as regras sem ter um policial ao nosso lado, certo? É aqui que a teoria dele fica realmente interessante. Ele vai dizer que existe uma outra forma de controle muito mais sutil e talvez muito mais eficaz. E ele batizou essa outra forma de controle de aparelhos ideológicos de Estado os AIEs. Se o ARE é o punho de ferro, os AIEs são a luva de veludo do Estado. Olha só a diferença. Enquanto o aparelho repressivo é uma coisa só, unificada, pública e que usa a força, os AEs são o oposto. São várias instituições diferentes, muitas vezes privadas, e que não usam a violência. Elas funcionam moldando o jeito que pensamos. E o mais impressionante é que eles estão por toda parte. Pense na igreja, na escola, na própria família, nos partidos políticos, na mídia. São instituições que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver com o governo, mas que, segundo Althusser, cumprem essa função ideológica. O trabalho deles não é forçar ninguém a nada, é ensinar as regras do jogo. É fazer com que a ordem social que existe pareça a única possível, a mais natural de todas. E para deixar isso bem claro, Althusser usa um exemplo que é perfeito: a escola. Ele via o sistema escolar como o aparelho ideológico de Estado dominante nas sociedades modernas, porque a escola, segundo ele, tem uma função dupla. Por um lado, claro, ela ensina habilidades, ler, escrever, fazer conta, as competências técnicas que o mercado de trabalho precisa. Mas, por baixo dos panos, ela ensina outra coisa: submissão. Ensina a seguir as regras, a respeitar a autoridade, a se encaixar na ordem estabelecida. Ou seja, a escola prepara uma força de trabalho não só com o conhecimento técnico, mas também, e talvez mais importante, com a ideologia necessária para aceitar seu lugar no sistema sem questionar muito. Tá, mas e daí? Por que essa ideia de Althusser é tão importante até hoje? Porque ela vira de cabeça para baixo nosso entendimento sobre o que é o poder. A grande lição de Althusser é que o poder não é só um martelo, não é só a repressão explícita, ele é também o ar que respiramos. O controle mais eficiente não é o que se vê, mas aquele que acontece de forma silenciosa, no dia a dia, moldando as nossas crenças através de instituições nas quais confiamos. Então, o que podemos tirar disso tudo? Primeiro, que as sociedades se mantêm de pé por uma combinação de força, com os ares, e de ideias, com os AEs.
Segundo, que ideologia não é só uma opinião pessoal, ela é espalhada por instituições muito poderosas. E terceiro, que lugares que parecem neutros, como a escola ou a família, são, na verdade, palcos centrais dessa disputa ideológica. Isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Hoje em dia, quais seriam os aparelhos ideológicos mais poderosos? Ainda é a escola? É a mídia tradicional? Ou será que as redes sociais, com seus algoritmos, se tornaram o principal A e E do nosso tempo? Fica aí a provocação para pensarmos em como nossa visão de mundo está sendo moldada agora mesmo.